2020. 2020 basicamente é o ano que fez a gente parar e ter que repensar coisas. A gente foi forçado a parar e ficar em casa, a abrir mão de todos os nossos hábitos na rua e olhar para esse lugar. Desde o começo desse isolamento social, eu vi a sociedade se desconstruindo, como se ela estivesse desmoronando na minha frente. Essa ideia de desconstrução, ela já vem sendo falada para a gente abrir mão de alguns tradicionalismos da nossa sociedade e pensar mudanças. Mas aí a gente teve que fazer isso praticamente num tratamento de choque. Então eu resolvi aproveitar esse momento de isolamento e estudar um pouco sobre esse conceito, essa ideia, essa palavra, desconstrução. De onde ela vem? Ela é pegar uma coisa e quebrar? Ou ela é remontar uma coisa? Pesquisando e indo atrás desse conceito, eu me deparei com as ideias do filósofo francês que chama Jacques Derrida. O Derrida ele é um filósofo ali pós-estruturalista, então ele vai pensar mais sobre a sociedade contemporânea mesmo. E o que ele vai falar de desconstrução é que desconstrução não é simplesmente quebrar uma coisa, mas é procurar na antítese da ideia as formas de sustentar essa própria ideia. E se essa ideia não se sustentar na sua antítese, é porque ela deve ser abandonada e criada uma nova. Então, desconstrução não é simplesmente quebrar uma coisa. É testar essa coisa, inverter essa coisa e tentar criar uma coisa nova a partir desse processo. E aí, no meu isolamento, eu fiquei olhando muito para minha casa e refletindo sobre os meus móveis e sobre o que cada um deles significa. E aí, a gente tem o sofá. O sofá é esse móvel que a gente se isola ali. A gente fica confortável nele, geralmente assistindo TV. Eu já não sou muito dessa geração da TV em casa, mas quando a gente pensa numa arquitetura tradicional, a gente está sempre pondo o sofá bem em frente à TV. Ele é esse grande bloco paralelo a essa tela, onde a gente se isola, mesmo quando está na companhia de outras pessoas. Mas se a gente pensar na história desse produto, antes da gente ter essa sala de TV onde a gente se isola na companhia dos outros, esse móvel ele era pensado justamente para causar um encontro. E aí que me veio o estalo. Talvez seja a hora de desconstruir esse móvel e reconstruir ele pensando em criar encontros. Bem, com essa ideia e esse insight, eu fiz a desconstrução conceitual desse móvel. Ao invés de fazer um móvel para se isolar, eu quero fazer um móvel para o reencontro. E esse é o conceito e a ideia que eu fui perseguir e trabalhar. Eu parti então para o trabalho de design, que é desconstruir essa forma paralela à parede. Fui lembrar então como eram os primeiros encontros das primeiras sociedades humanas, que eram geralmente ao redor de uma fogueira, trazendo um pouco mais essa forma circular, já quebrando com essa ideia de paralelos. Trabalhei então a ideia desse semicírculo, que faz as pessoas ficarem mais propensas a olhar uma para as outras e conversar, né? Mas era importante para mim também que ele evidenciasse esse conceito de desconstrução. Então eu não ia trabalhar formas arredondadas. Eu peguei um bloco reto, que é um sofá que a gente tem tradicional, e comecei a quebrar ele para encaixar nesse semicírculo. Para evidenciar ainda mais esses blocos quebrados, eu trabalhei uma grande gama de tecidos. Cada tecido e cada textura mostra essa parte que foi desconstruída e reconstruída e reposicionada. Era importante para mim também trazer leveza nesse reencontro. Então eu suspendi todos esses blocos pesados em estruturas de metais com um pequeno pezinho que toca o chão e deixa todo ele suspenso. E com isso eu cheguei nesse desenho desse sofá para reaproximar, para reencontrar e não para se isolar. E essa é a história do sofá desconstrução.